Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto desta manhã, louvando ao Senhor, o estandarte desta igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com toda a força do nosso ser. Amém? Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia. Quero cumprimentar os irmãos na graça e na paz do Senhor e convidá-los a fazer o mesmo. Se você ainda não fez isso, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê para ela um bom dia, dê para ela um sorriso bem bonito, diga como ela é bem-vinda aqui no nosso meio para mais esse culto. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo grande privilégio de estarmos aqui mais uma semana, mais um domingo, Senhor, para mais um culto, para louvarmos mais ao Senhor, para ouvirmos mais da Tua palavra. Senhor, isso é uma bênção tão grande, ó Deus. Nós somos tão gratos ao Senhor pela vida, pela provisão, pela saúde que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que em primeiro lugar foi o Senhor que nos trouxe aqui essa manhã e nós somos tão maravilhosamente, ó Deus, gratos por isso.
nós queremos, ó Pai, dedicar ao Senhor esse culto, esse tempo, ó Deus, essas horas que passaremos aqui, para que sejam para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para Te adorar. Então nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina a cultuar ao Senhor essa manhã, nos ensina a louvarmos o Senhor como o Senhor merece, ó Deus, e recebe a nossa gratidão. É assim que nós oramos, ó Deus, neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Amém. Os irmãos podem se assentar, vamos ver o nosso VT. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Fique atento. Quinta-feira passada aconteceu em nossa igreja a segunda edição do show de solidariedade. Confira. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Venha fazer parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall da igreja e deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir,
ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Dia 8 de março, às 10 horas, terá início o curso de batismo para quem tem entre 8 e 13 anos. E você que está nessa faixa etária é convidado especial do Mini. Porém, antes você deve fazer inscrição e entrevista. E para isso deve estar acompanhado de seu pai ou mãe. Mas atenção! Crianças de 8 e 9 anos, inscrições com o pastor Aldezir. E os pré-adolescentes com a tia Tati. As aulas do Centro de Ensino Musical já retornaram. Pegue os panfletos informativos sobre as aulas em grupo ou individuais no balcão, ali no hall. Conheça nossos cursos hoje mesmo e faça sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendemos de terça a sexta, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041-4408. O Seminário Batista Sul Mato Grossense está buscando excelência no ensino teológico no estado de Mato Grosso do Sul. Para isso, estendeu o prazo das inscrições até o dia 23 desse mês, com reposição das aulas de fevereiro. Vá hoje mesmo à Secretaria do Seminário, na rua José Antônio, 1941, e faça sua inscrição no curso de formação ministerial, com ênfase em células, pequenos grupos e discipulado. Informações através do site batistasns.com.br ou pelo telefone 3352-0602. Não perca esta oportunidade. No próximo dia 26, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar, preencha a ficha que está disponível no nosso site e envie para infantil@primeirabatista.org.br até o dia 16. Depois é só aguardar e entraremos em contato com você. Mais informações pelo telefone 3041-4406. Queremos convidar você para o encontro de discipuladores com Deus, um encontro sobrenatural. Uma equipe de Santarém virá especialmente para ministrar aos participantes no acampamento Aprisco, dos dias 20 a 22 deste mês. O valor do investimento é de R$ 250 e pode ser parcelado em 3 vezes. As ministrações são de grande impacto de amor, abrem o coração para o cuidado, proteção e projeção mútua, nos despertando para o resultado da transparência no discipulado, a cura. O encontro de discipuladores com Deus é algo que veio diretamente do Espírito Santo para a igreja nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Temos certeza que você será grandemente abençoado. As inscrições podem ser feitas no escritório da igreja durante a semana em horário comercial e nos intervalos dos cultos, no balcão, ali no hall. Importante lembrar que durante os dias de encontro não haverá trabalho para as crianças no local. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada coração nesta manhã. Todas as crianças e pré-adolescentes sejam muito bem-vindos. Que gostoso nós aprendermos da palavra do Senhor. E saber que as nossas crianças e pré-adolescentes têm crescido no conhecimento de Jesus. Isso é muito valioso, muito mesmo. A gente vai poder ver isso lá no futuro também, o quanto essas crianças que estão sendo ensinadas nos caminhos do Senhor vão permanecer firmes, fiéis, com os princípios e valores da palavra de Deus.
Então é isso que nós estamos aqui nesta manhã, compartilhando a palavra de Deus e continuamos a estudar sobre o livro do profeta Isaías. E hoje o nosso tema é Em Todo Lugar, que Isaías trouxe uma palavra para o povo de consolo. Não tenham medo, que Deus estava com eles em toda e qualquer situação. E nós queremos ministrar isso nessa manhã sobre a vida das nossas crianças, que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona, que nós não estamos sozinhos. Não é porque nós somos de Jesus que nós estamos assim livres de passar por provações, por lutas. Mas é no meio das lutas e das provações que Deus vai nos mostrar o seu poder e que nós não estamos sozinhos. E muitas vezes as crianças também sentem medo do escuro, sentem medo do futuro, de alguma situação que estão vivendo na escola, mas nós queremos dizer para elas que Deus está com elas e que elas não precisam temer, porque Deus é fiel. Amém? Vamos se colocar em pé nesse momento, vamos estar lendo o nosso versículo de hoje, um versículo tão bonito da palavra do Senhor, um versículo pequeno, mas que nos ensina tanta coisa. Vamos ler juntos? Não tenham medo, pois eu estou com você. Isaías 43, 5. Então a mensagem é: Deus está sempre conosco. Quantos creem nessa palavra dizem amém? Estenda suas mãos de bênção. Senhor, nós te glorificamos, Pai. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã, Senhor, para juntos aprender da palavra do Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas como facilitadores, realmente para facilitar a Tua palavra, para passar, Senhor, essa mensagem da Tua palavra na linguagem que a criança e que o pré-adolescente entenda. Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem transformado essas crianças, esses pré-adolescentes, a conhecerem a cada dia mais o Teu poder, a Tua graça. E obrigado porque nós não estamos sozinhos, obrigado porque nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco, Senhor, em toda e qualquer situação. Deus, nós nos colocamos na Tua presença e queremos mesmo, Pai, a Tua graça e a Tua unção que seja derramada sobre a nossa vida. Nós dependemos do Senhor, porque sem Ti sozinhos não podemos prosseguir. Obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado pela vida de cada criança que está aqui nesta manhã, que o Senhor trouxe em paz, em segurança e que o Senhor tem guardado. Deus, encha mesmo a nossa boca da Tua palavra, possamos falar com ousadia da palavra do Senhor, para que marque esses corações que são tão preciosos, Pai, na Tua presença. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber com alegria os nossos pré-adolescentes e depois as nossas crianças. Amém. Vamos aplaudir a Deus por esse pessoal tão usado por Ele, né? Tão precioso para nós. Pode se sentar, meu irmão. Duas notícias que nós tivemos aqui no nosso VT Informativo, eu gostaria de falar um pouquinho mais. Dos dias 20 a 22 de fevereiro, nós teremos um encontro de discipuladores com Deus. Vai ser um retiro muito abençoado, muito importante. Nós estamos assim numa grande expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu ainda não tive a oportunidade de participar desse retiro como alguns dos nossos pastores já participaram, mas eu já estou inscrito e vou participar desse. Então gostaria de convidar e de incentivar, né, aqueles que queiram participar. O custo é de R$250, mas a nossa igreja está fazendo uma facilidade para aqueles que gostariam de participar e podem parcelar esse valor em 3 vezes no cartão junto à secretaria da nossa igreja. Então, se você tem esse desejo de participar desse retiro, desse encontro de discipuladores com Deus, com certeza você não vai se arrepender. A segunda
notícia que eu gostaria de lembrar aos irmãos é que o Seminário Batista está oferecendo, né, em parceria com a nossa igreja e com algumas outras igrejas, o curso de formação de pastores, né, formação teológica para aquelas pessoas que querem se preparar para o ministério, querem estudar a palavra de Deus, querem se aprofundar, com ênfase em pequenos grupos e discipulado 1 a 1. Esse curso começou no ano passado, eu sou um dos professores lá, e os testemunhos que nós temos são maravilhosos, né? As pessoas que têm participado, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, têm sido também grandemente abençoadas. E se você estava orando, né, pensando assim, puxa vida, eu gostaria de me preparar mais, eu gostaria de saber mais da palavra de Deus, gostaria de estudar um pouco mais, essa é uma boa oportunidade para você fazer isso também. Agora, nesse momento, é um momento muito especial do nosso culto, onde nós vamos dedicar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos dedicar ao Senhor aquilo que é dele e aquilo que nós entregamos a Ele em gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito a nós. O salmista diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Não é? É muito difícil a gente colocar um valor sobre toda a fidelidade de Deus. É impossível nós retribuirmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Mas nós fazemos isso de coração, quando nós dedicamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu estava me lembrando ontem de um testemunho que eu ouvi de um irmão lá de Belo Horizonte, e ele estava falando que lá onde ele trabalhava, no serviço dele, estavam passando por uma grande crise. E eu me lembrei disso porque hoje no Brasil nós estamos passando por grandes crises, ou não é? Momentos de muita incerteza, de muita dificuldade na área econômica, financeira do nosso país. E ele estava me contando que ele já passou por isso, e numa época onde, na equipe do trabalho dele, ele era o único que não era formado naquela área. Ele não tinha formação, todos os outros eram formados e ele não. Só que assim, os resultados que ele tinha no trabalho dele eram melhores do que todos os outros resultados das pessoas que eram formadas e tinham formação naquela área. E ninguém entendia como isso acontecia, né? Ninguém entendia como que os resultados dele eram melhores. E ele era um homem de muita oração. E quando perguntaram para ele, como é que você consegue, no meio de tanta crise, no meio de tanta incerteza, prosperar dessa maneira? Como que você consegue ter resultados tão bons no seu trabalho? Como que você não se abate com essa situação que todos nós estamos atravessando? E ele falou assim: olha, eu digo que o que tem sido a diferença na minha vida é Deus. Porque quem não acredita no Senhor vai dormir com o Jornal Nacional na cabeça, dizendo: olha, está tudo muito difícil, é recessão, o país está parando, as coisas estão difíceis, é crise. Aí ele disse: mas eu não. Quando eu vou dormir com a palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor não me abandona. E quando eu vou descansar, eu descanso no meu Deus, eu descanso no Senhor que cuida de mim, eu descanso num Deus em quem não há sombra de variação e mudança. Então eu descanso na fidelidade do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que todos nós temos grandes testemunhos para dar nessa área, né? Porque nós temos descansado no Senhor. Então agora é o momento onde nós dedicamos os nossos dízimos e as nossas ofertas a Deus como gratidão, né? E fidelidade a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então vamos fazer isso com alegria. Eu quero convidar os irmãos a fazerem isso. Nós vamos estar cantando e durante o hino, então os irmãos podem dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Amém? Faze-me vaso de bênção.
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, dedicamos ao Senhor esses dízimos e essas ofertas que foram trazidas até aqui, Senhor. Nós consagramos ao Senhor, ó Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos um Deus de quem nós dependemos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Deus. Recebe, ó Pai, a nossa oferta de gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 em diante, mas não agora. Então você abra a sua Bíblia e deixa ela aberta em 1 Timóteo, capítulo 4. Quando eu estava no seminário, eu lembro que em uma das aulas, uma das professoras nos fez uma pergunta, e essa pergunta demorou assim um bom tempo para ser respondida. A gente ficou debatendo, né, entre os alunos e tal, qual era a resposta correta, e foi muito difícil responder, apesar de parecer simples a pergunta. A pergunta que ela nos fez foi: é possível que nós sejamos como Jesus? É possível ser como Jesus? Parece uma pergunta simples, né? E aí ela falou assim: olha, não respondam imediatamente. Pensem primeiro, é possível ser como Jesus? E nós ficamos pensando. E aí ela perguntou: o que vocês acham? Aí alguns disseram assim: eu acho que é possível. Eu acho que é possível ser como Jesus. Porque ele disse para que ele seria o nosso modelo, que nós o imitaríamos, né? A palavra de Deus fala que nós temos que imitar o exemplo de Jesus, então é possível ser como Jesus. Outras pessoas disseram assim: não é possível ser como Jesus, porque Jesus era Deus encarnado, ele tinha uma natureza divina que nós não temos, então é impossível ser como Jesus. E outros falavam assim: não, mas como que é impossível ser como Jesus? Nós temos que tentar ser como Jesus. E outras falavam assim: mas a gente não vai conseguir ser como Jesus, é impossível. E aí ficava, então, esse debate, se era possível ser como Jesus ou não. Nós olhamos para a vida de Jesus e vemos que Jesus fez coisas maravilhosas. O ensino de Jesus era maravilhoso. Jesus operou sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo. Ele falava com as multidões e supria suas necessidades. Jesus, ele ensinava sobre a palavra de Deus com muita perfeição. Então, como é que nós vamos nos parecer com Jesus? Como que nós vamos ser como Jesus? Mas, quando nós pensamos que é impossível ser como Jesus, nós nos lembramos que Jesus mesmo falou assim: olha, eu vou enviar o meu Espírito, eu vou enviar o Consolador quando eu for, e Ele estará em vocês, e Ele os guiará a todas as coisas, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e vocês, no poder do Espírito, farão ainda obras maiores do que essas. Mas então nós podemos ser como Jesus ou não podemos? Olhando a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus fazia, será que é possível ser como Ele? Quando eu morava lá em Belo Horizonte, existia um jogador de futebol, um goleiro, acho que ele continua sendo goleiro do time do Cruzeiro, e lá em Minas Gerais, então as pessoas ou torcem para o Cruzeiro ou para o Atlético Mineiro. E aí as pessoas gostavam muito desse goleiro, porque ele era uma das pessoas-chave do time. Ele, inclusive, é um cristão. Ele é membro de uma das igrejas lá de Belo Horizonte. Um homem muito legal. E ele usava um cabelo muito diferente, um corte de cabelo, assim, para cima, né? Tipo aquele moicano. E aí eu até olhava assim, aquele cabelo, e falava assim: não, que desperdício. Tanta gente querendo ter cabelo e quem tem faz um penteado desse, né? Mas tudo bem. Isso aí é cada um, né? E aí ele usava aquele penteado todo doido lá, e as crianças gostavam muito daquele jogador e faziam o cabelo igualzinho. Então você olhava assim, lá onde nós morávamos no seminário, todas as crianças tinham o cabelo igualzinho daquele ídolo de futebol. E aí elas iam jogar futebol e todo mundo queria ir no gol, porque ele é goleiro, né? Todo mundo queria ir no gol para imitar aquele goleiro que elas gostavam tanto. Assim acontece com outros jogadores também, né? Tem o Neymar aí, que é o jogador que está, né, o mais famoso do Brasil agora. E aí as pessoas
os garotos, e não só os garotos, né, até os garotos mais velhos, os adultos, são os atletas de quarta-feira, os atletas de sábado, tentam ser como os jogadores que eles gostam. E aí eu me lembro que um desses jogadores fazia movimentos e malabarismos com a bola, e aí as pessoas tentavam imitar aquele jogador e não conseguiam. Tentavam ser como ele, não conseguiam, é óbvio que não vão conseguir. Mas é só por causa do talento daqueles jogadores que é impossível ser como eles? Não. Aqueles jogadores, os jogadores profissionais, os atletas profissionais, o que eles fazem na hora do jogo, na hora da competição, é fruto de um preparo. É fruto de uma vida de dedicação àquele esporte. Então os atletas, eles treinam todos os dias, eles acordam muito cedo e eles vão lá para o treino, eles têm treinos específicos, eles se alimentam de forma muito balanceada, tem nutricionistas que calculam, né, todas as vitaminas, os nutrientes que eles precisam, e eles têm uma alimentação completamente voltada para a atividade deles. Não é? A gente sempre fala assim, né? Olha, tem que cuidar com colesterol, né? Muita comida gordurosa, muita pizza. Mas vocês sabiam que tem um atleta de natação, que ele tem que comer assim quase que uma pizza por dia, todos os dias? E os nutricionistas falam isso, porque ele gasta tanta energia que ele precisa absorver muita caloria. Então eles têm uma alimentação balanceada para aquilo que eles fazem, eles têm treinos específicos, eles fortalecem grupos musculares específicos para fazer aquilo que eles fazem dentro do campo. E eles treinam, e aí quando chegam no jogo, é aquele espetáculo. Bom, nem sempre é um espetáculo, né? Mas é para ser. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus e aquilo que Jesus fazia, quando ele estava diante dos holofotes, diante das pessoas, Jesus não simplesmente ia e fazia isso de uma vez. Jesus tinha uma vida de preparo. Jesus tinha uma vida de devoção. Jesus tinha uma vida de comunhão com Deus, uma vida privada, uma vida em secreto, onde Jesus orava, onde Jesus jejuava, onde Jesus se dedicava às Escrituras, onde Jesus se preparava para que quando ele estivesse diante das pessoas, ele pudesse ministrar com amor, ele pudesse realizar sinais e maravilhas, ele pudesse expor as Escrituras, ensinar as pessoas. Então, quando nós pensamos sobre, é possível ser como Jesus ou não? Esse é um ponto muito importante da discussão. Que para nós sermos como Jesus, a gente não pode só querer imitar a Jesus na hora em que ele ministrava as pessoas. Mas se você quer ser parecido com Jesus, é preciso também imitar a totalidade da sua vida. Todos aqueles momentos onde Jesus se preparava, onde Jesus se dedicava à oração, onde Jesus se aplicava àquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Jesus, ele praticava as disciplinas espirituais. E porque ele praticava as disciplinas espirituais, ele era um homem então cheio do Espírito e podia realizar grandes coisas para Deus. Isso é muito importante. Se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos ser como Jesus em todo o tempo da nossa vida, não só nos momentos mais críticos, não só nos momentos onde nós precisamos do poder de Deus manifesto, mas também no secreto, na nossa vida de busca diária e de devoção ao Senhor. Jesus, falando com alguns religiosos uma vez, falou assim, olha, vocês quando vão orar, vocês querem ser vistos pelas pessoas, então vocês querem que a religiosidade de vocês seja conhecida pelos outros, aí vocês vão para as praças, para as esquinas, e vocês fazem aquelas longas orações. Ele falou assim, mas eu digo para você, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos e fala com teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Jesus, quando ele fala, entra no teu quarto, ele usa uma palavra muito interessante. Uma palavra grega chamada tameion. Tameion era um quarto da casa, mas não era um quarto da casa comum, onde as pessoas podiam dormir, onde era um escritório. O tameion, ele era um quarto muito reservado dentro das casas daquela época, onde era o que nós temos hoje como o quartinho da bagunça. Já viu o quartinho da bagunça? Ou a despensa? Aquele quartinho, quando chega a visita na sua casa, a primeira porta que você vai fechar é de lá, né? Já fecha lá, tranca. Não, isso aqui é um quartinho que tem aqui, mas não precisa entrar não. Então é uma bagunça aqui dentro, né?
E esse é o tameion. Então quando Jesus fala assim, olha, entra no teu quarto, Jesus está falando muito mais do que um local físico onde você deve orar. Mas olha, leva Deus lá para dentro daquele lugar onde você não quer que ninguém veja, no teu coração. Chama Deus para habitar com você, para você mostrar para Jesus aquilo que você não gostaria que ninguém visse. Deixa Deus visitar o tameion do teu coração, o quartinho da bagunça do teu coração. Deixa Deus ter comunhão com você ali. Seja sincero para com Deus. Esse era o conselho de Jesus, o ensino de Jesus sobre o tempo secreto com Deus. E Jesus não falava isso sem praticar. Quando Jesus foi batizado, Jesus logo em seguida foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, e ali Jesus passou 1 mês e meio em jejum, 1 mês e meio em oração, buscando a Deus para o início do seu ministério. Eu conheço vários amigos que fazem a mesma coisa. Quando são separados para o ministério, quando são chamados ao ministério e são ordenados, a primeira atitude que eles tomam é se retirar para um tempo de jejum e oração, assim como fez Jesus. Isso é muito interessante. Jesus praticava as disciplinas espirituais. Quando você for olhar lá para Marcos capítulo 1, você vai ver que Jesus também teve um momento onde ele estava ministrando a muitas pessoas, e as pessoas se acumulavam à porta da casa onde ele estava, e Jesus saiu ainda de madrugada, quando ainda estava escuro, e foi orar. E aí todos começaram a procurar Jesus. Quando Pedro encontra Jesus, Pedro dá uma dura em Jesus. Fala, Jesus, como é que você está aqui? Está todo mundo atrás de você. E ele falava, não, eu precisava ter um tempo com o Pai. O Pai me deu uma direção, nós vamos agora para outras cidades. Mas Jesus, está todo mundo aqui esperando que você fale, esperando você pregar, esperando você curar os enfermos. E Jesus falou, não, eu estive com o meu Pai, e o meu Pai me disse que é preciso que a gente vá para os outros lugares, porque para isso também eu vim. Quando nós estamos diante de Deus, nós temos direção. Quando nós nos encontramos com o Senhor fala conosco acerca das crises que nós enfrentamos. Quando nós estamos diante do Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus nos enche de força, nos enche de ânimo para enfrentar as situações que temos que enfrentar. Mas para isso é preciso estar diante do Senhor. Nós não somos cheios do poder do Espírito diante da televisão. Nós não somos cheios do poder do Espírito diante de outras pessoas. Nós somos cheios do poder do Espírito quando nós estamos diante do Altíssimo. E isso é muito importante. Para se parecer como Jesus, nós precisamos praticar aquilo que Jesus praticava. Nós precisamos não só ter a vida pública de Jesus, mas também a vida privada de Jesus. Esse é o segredo para se parecer com Jesus. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo também era um homem que praticava as disciplinas espirituais. Várias vezes, quando você vai ler o livro de Atos e as epístolas paulinas, você vai ver que Paulo se dedicava à oração, que Paulo também jejuava, que Paulo também estudava as escrituras, que Paulo ensinava, que Paulo tinha uma vida de discipulado, ele tinha uma vida de simplicidade, de pureza, ele praticava as disciplinas espirituais. E quando Paulo escreve para Timóteo, que era o seu discípulo, Paulo, ele entende que isso é muito importante que Timóteo entenda. É muito importante que Timóteo aprenda. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele já está no terço final da sua vida. Já está começando a se despedir da vida, mais precisamente na segunda carta a Timóteo, quando ele se despede de Timóteo. Mas na primeira ele já estava passando alguns direcionamentos para os seus discípulos. Timóteo começou a acompanhar Paulo desde muito cedo. E Timóteo foi companheiro de Paulo. É tão linda ver essa relação, que quando Paulo escreve para os Filipenses, ele fala assim, olha, eu vou enviar Timóteo para cuidar dos interesses de vocês, porque em ninguém eu confio tanto como eu confio em Timóteo, porque ele serviu ao Evangelho comigo como um filho ao Pai. Então Paulo e Timóteo eram muito próximos, e Paulo escreve para Timóteo, e Paulo dá conselhos muito importantes sobre o exercício da piedade, o exercício de se buscar ao Senhor, a prática das disciplinas espirituais. Vamos ler o texto lá de 1 Timóteo 4, dos versos 6 a 16. Paulo diz assim, se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade.
O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Meus irmãos, preste atenção neste conselho de Paulo. Paulo, ele já havia dado uma série de instruções. Se você ler toda a carta de 1 Timóteo, você vai ver que Paulo, ele repete várias coisas desde o início da carta. E ele diz para Timóteo: Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade. Pratica a piedade, busque ao Senhor, dedique-se inteiramente a essas coisas. Ele fala, até que eu chegue, dedique-se à oração, dedique-se ao ensino das Escrituras, estude a palavra de Deus, dedique-se a essas coisas. É importante notar, meus irmãos, que Paulo está escrevendo para Timóteo, e Timóteo era um dos pastores da igreja de Éfeso nessa época. Ele não era o pastor geral, ele era um dos presbíteros. Mas Paulo escreve para ele, dizendo assim, olha, eu sei que você como um pastor, como um apacentador de vidas, tem muitas coisas que você tem que fazer. Tem muitas coisas que você tem que praticar. Existem muitas pessoas das quais você tem que cuidar. Mas, lá no último versículo ele fala assim, atente bem para a sua própria vida. Atente bem para a sua própria vida. Ainda que você tenha que cuidar de muitas pessoas nessa igreja, Timóteo, ainda que você tenha que apacentar essas pessoas, ainda que você tenha que se dedicar a essas pessoas, dedique-se também à sua própria vida. Cuide da sua própria vida, porque se você tentar cuidar só da vida das pessoas, você vai naufragar na sua própria vida, você vai se cansar, você vai se desestimular, mas cuide da sua própria vida, buscando ao Senhor, se exercite na piedade. E aí você vai salvar tanto a você mesmo como os outros. Então o conselho de Paulo a Timóteo principalmente é cuide do seu próprio coração. Exercite-se na piedade. Exercitar-se na piedade, quando nós falamos de piedade, nós estamos falando de vida com Deus, de amor ao Senhor, de busca pela face do Senhor. Isso é piedade para nós. Então quando Paulo diz exercite-se na piedade, Paulo está dizendo, olha, a busca, a vida com Deus é um exercício. E como todo exercício, ele deve ser constante. Muitas vezes eu, posso testificar a respeito disso, Exercício físico, eu sempre gostei muito de praticar esportes, e fazer exercício físico. Mas aí o tempo vai passando e às vezes vai ficando difícil, para você manter a regularidade. Então, eu entrava assim na academia para voltar a fazer exercícios físicos, para cuidar da minha saúde. Aí ficava lá um mês e meio, 2 meses, aí depois já não dava, aí a agenda complicava e nunca mais voltava. Aí depois só de 6 meses, Não, agora eu vou começar a fazer caminhada. Não vou fazer caminhada, faz caminhada um dia, faz caminhada 2 dias, aí depois, não deu mais para fazer a caminhada. Aí o exercício não vale de nada, Tem uma história muito interessante da mitologia de um homem chamado Sísifo. E esse homem foi condenado pelos deuses a passar a eternidade empurrando uma pedra para cima de uma montanha bem íngreme. Aí ele empurrava. Na hora que chegava lá, em cima a pedra caía. Aí ele tinha que subir de novo, empurrar, aí a pedra caía. E assim passar a eternidade. Para muitas pessoas, para mim pelo menos, a atividade física, a disciplina do exercício era muito assim. Você faz um esforço danado, aí não dá em nada. Aí você tem que começar do zero. Exercitar-se na piedade. O exercício, ele exige constância.
O exercício, ele é um aprendizado. O exercício nos fortalece. Então, quando nós buscamos ao Senhor e praticamos isso constantemente, nós vamos sendo fortalecidos. O exercício tem bons resultados para a nossa saúde. E na piedade, ainda mais. É isso que Paulo fala. Exercite-se na piedade. Porque o exercício físico, ele é até bom, mas ele só tem promessa para essa vida. A piedade, ela tem promessa para essa vida e para a vida futura. Então busque ao Senhor, dedique-se a essas coisas. O exercício exige disciplina. Nem sempre você está com vontade de fazer, mas você faz porque você sabe que aquilo é bom. E às vezes a busca do Senhor também ela começa assim. Às vezes você não está com vontade de buscar o Senhor. Ou às vezes acontece uma situação onde a última coisa que você tem vontade de fazer é orar. Você quer chorar, você quer sumir, você quer entrar no seu quarto e ficar lá, e a última coisa que você tem o desejo de fazer é orar ao Senhor. Mas faça isso, porque a vida reside com o Senhor. A vida que nós precisamos está no Senhor. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus não os chamou primeiramente para fazer coisas, senão para estar com Ele. Esse é o primeiro chamado de Deus para nós. Não é para fazermos coisas para Deus, e sim para estarmos com o Senhor. É para isso que o Senhor Jesus nos chama. E é nisso que consiste a aventura da nossa vida. A vida eterna está em conhecermos ao Senhor. Então, quando você se aplica a conhecer mais do Senhor, o Senhor vai nos transformando e nós vamos tomando posse da vida eterna que o próprio Jesus falou lá em João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Deus, e ao teu Filho a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. E o convite da palavra de Deus é o convite de Oséias. Vamos, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a aventura que vai durar até o fim da nossa vida, até o último dia da nossa vida. Haverá regozijo no Senhor, haverá coisas novas no Senhor. E é isso, é para isso que o Senhor nos chama, quando nós praticamos as disciplinas espirituais. Algumas pessoas nunca ouviram falar desse termo, as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são atitudes que nós tomamos, disciplinas, ações por meio das quais o Senhor vai nos levar a um crescimento espiritual e à maturidade espiritual também. As disciplinas espirituais, elas são várias. Nós temos, por exemplo, a disciplina espiritual da oração. Nós vamos falar rapidamente sobre ela, né? A disciplina espiritual da oração. A disciplina espiritual do estudo das Escrituras é outra disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual. A vida de simplicidade é uma disciplina espiritual. O serviço é uma disciplina espiritual. Inclusive, existe um livro fantástico. É um dos livros meus assim preferidos. É um dos livros que eu leio e releio sempre, chamado Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster. Este livro, ele fala de todas as disciplinas espirituais. É um estudo das disciplinas espirituais e de como que nós podemos alcançar maturidade na vida cristã, né? E aí ele fala das disciplinas espirituais, ele divide inclusive as disciplinas em 3 categorias: as disciplinas interiores, as exteriores e as comunitárias. Existem disciplinas espirituais para o nosso crescimento que a gente só faz em grupo. Adoração, por exemplo, adoração, a palavra adoração no original, o contexto dela, a indicação que ela dá é uma palavra que está no plural. Ou seja, a adoração não é algo que nós fazemos apenas sozinhos, mas principalmente na comunidade. Por isso que é tão importante a gente estar aqui, adorando ao Senhor juntos, na comunidade dos santos. Essa é uma disciplina espiritual. Então nesse livro ele fala de todas essas disciplinas, e eu me lembro no tempo do meu seminário, nós estudamos esse livro a fundo, e foi algo tremendo. Nós estamos tão felizes, meus irmãos, aqui na nossa igreja, porque o Senhor tem nos dado condição e sabedoria e graça para que nós conduzamos a igreja, conduzamos os irmãos cada vez mais para o estudo das Escrituras. Isso é tão maravilhoso. Eu, pela graça de Jesus, tenho sido responsável nos últimos anos pelo ensino na nossa igreja. E nesse semestre nós temos, um recorde
de vagas para estudo bíblico na nossa igreja, os estudos da Escola do Discípulo, que tem tanto na quarta-feira à noite quanto no domingo de manhã, né? No domingo pela manhã, das 10 às 11h30, nós temos muitas classes lá em cima e professores de diversos cursos, e nós vamos nesse semestre oferecer, para a glória de Jesus, 870 vagas, né, para as pessoas que querem estudar a palavra de Deus, desde o preparo para batismo, tem curso de preparo para batismo, tem um curso Fundamentos da Fé, onde nós falamos sobre Bíblia, salvação, crescimento espiritual, sobre o Espírito Santo, tudo isso no curso Fundamentos. Tem um curso de discipulado 1 a 1, para falar sobre o processo do discipulado, né, esse princípio tão maravilhoso da Bíblia. Temos também um curso que é o treinamento para líderes de célula. Agora temos um curso para supervisores também de grupos pequenos, e teremos também nesse semestre o curso de disciplinas espirituais, que é o que nós estamos falando aqui. Então, nós somos muito gratos a Deus, porque Deus tem nos dado essa condição, e cada vez mais as pessoas da nossa igreja têm se interessado em estudar a Bíblia. Nós queremos que essa seja uma coluna da nossa igreja, o estudo das Escrituras, uma boa teologia, uma sã doutrina, para que as pessoas possam conhecer o Senhor da Bíblia e possam ser abençoadas por Ele também. Então nós estamos muito felizes com isso. Mas duas disciplinas que me chamam muito a atenção e que eu gostaria de falar. A primeira delas é a disciplina do estudo. Eu particularmente gosto muito de estudar as Escrituras e ler bons livros, né? E eu tenho dedicado bastante da minha vida ao estudo. E como é maravilhoso, meus irmãos, quanto mais a gente aprende do Senhor, mais maravilhado a gente fica. E é muito importante. Às vezes as pessoas acham que o estudo das Escrituras é só para aqueles assim já que estão mais à frente ou que estão no ministério, mas o estudo da palavra de Deus é para todos nós. A palavra de Deus alcança todo o coração. Então é importante que nós estudamos a palavra de Deus. A nossa mente, ela se expande pelo estudo. A reflexão, ela testa a coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. É muito bom. No centro da fé, apesar da reflexão ser muito boa, a reflexão cognitiva, a reflexão intelectual, ela é muito importante. Mas ela não está no centro da fé. Nós não estudamos para ter mais conhecimento. Nós não estudamos para aprender mais dados. Nós estudamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um livro como nenhum outro é. A palavra de Deus nos leva a um encontro com o próprio Deus. E este é o propósito da disciplina do estudo das Escrituras. Encontrar o Senhor na palavra de Deus. Encontrar o Senhor nas Escrituras reveladas. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós nos colocamos diante do Senhor. É um encontro com o Senhor. Nós transformamos os nossos olhos em ouvidos. E lendo a palavra de Deus, passamos a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala conosco através da palavra. Eu me lembro de quando eu era criança e nós falávamos muito em casa sobre oração e estudo da Bíblia, oração e ler a Bíblia, oração e ler a Bíblia. E aí a minha mãe me explicou que na vida cristã é como se nós estivéssemos num barco e tivesse 2 remos esse barco. E para ir para frente, esse barco precisa que esses 2 remos trabalhem em conjunto. Um desses remos é a oração. E através da oração nós falamos com o Senhor. E o outro remo é o remo do estudo da palavra, da leitura, que é como Deus fala conosco. Então, se você só ler a palavra, é um remo só, você não sai do lugar, né? Você também precisa orar. Mas a pessoa que também só ora e não lê a palavra também fica no mesmo lugar. Mas quando você faz as 2 coisas juntas, aí há progresso. Então o estudo é fantástico. E é este conhecimento que nós buscamos no estudo. É um conhecimento relacional com Jesus Cristo, através da ação do Espírito. Conhecer a Cristo e ser como eles é o alvo final da prática das disciplinas espirituais. Uma outra disciplina espiritual muito importante é a disciplina da oração. A oração não é a oração de 5 minutos antes de dormir, nem a oração pelo alimento. É o hábito de se retirar e estar a sós com o Senhor. Essa é a disciplina da oração. É o ato de se retirar e estar a sós com o Senhor, de se consagrar e dialogar com o Eterno. Eu gosto muito da frase de um grande homem de Deus chamado A.W. Tozer. E o Tozer, ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa,
nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. É assim que acontece com a oração. Nós precisamos dedicar tempo ao Senhor, falar com o Senhor, deixar que o Senhor seja o destinatário das nossas reclamações, das nossas crises, das nossas tristezas, da nossa alegria, que o Senhor seja o nosso companheiro quando nós oramos. A prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e se colocar na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e falar com Deus com toda a liberdade. É assim que nós precisamos orar. Se você olhar para a história de grandes homens e mulheres de Deus, você não vai encontrar nenhum que não fosse um homem ou uma mulher de oração. Eu, conversando com um amigo esses dias, estávamos falando sobre oração, sobre dedicar tempo à oração, e eu estava falando, ele estava passando por uma crise, e eu falei: meu irmão, você já pensou em jejuar por isso? Jejua, busca a face do Senhor, se retira, meu irmão, vai orar, entra aí nas madrugadas, deixa o Senhor te encontrar orando numa hora que Deus nunca te encontrou orando antes. Vai orar, vai buscar a presença de Deus, vai gastar tempo na presença de Deus até que Ele responda. Aí ele falou assim: sabe o que é, Yuri? É que a minha linha de espiritualidade não é assim essa linha de piedade, de busca, sabe? De orações intermináveis, sabe? Ele falou assim com um ar muito interessante. Ele falou assim: a minha espiritualidade é aquela de estar no meio das pessoas, né? É porque às vezes a pessoa, ela quer ficar orando lá dentro do quarto dela e não se envolve com a vida. Ela quer ser mais anjo do que gente, né? Ela quer só estar diante do trono e nunca diante do mundo. Aí eu falei: não, muito interessante isso que você falou. Mas eu não estou te convidando, meu irmão, para você virar anjo, nem para você pender para um lado da balança. Eu estou te convidando para ser como Jesus. Jesus orava, sim ou não? Jesus buscava o Senhor nas madrugadas, sim ou não? E Jesus, por causa disso, não estava no meio das pessoas? Pelo contrário, Jesus estava no meio das pessoas, Jesus curava os seus enfermos, Jesus ouvia as pessoas, Jesus ministrava as multidões. Você não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Eu não estou te pedindo para você virar um pietista, eu estou te pedindo para você ser como Jesus. Ore e esteja no meio das pessoas, deixa que Deus te traga o equilíbrio, mas é necessário que você seja como o Senhor, que você gaste tempo em oração. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, gastou uma noite inteira em oração. E eu falei: se o Filho do Homem gastou todo esse tempo em oração para tomar uma decisão difícil, quem somos nós para dizer que a gente precisa menos de oração? Eu não preciso tanto de oração como Jesus, né? Jesus precisava orar mais, eu já não preciso, né? Não, nós precisamos estar diante do Senhor. Eu gosto muito de ler biografias. E no ano passado eu reli uma biografia fantástica de um dos líderes da igreja perseguida da China. Um livro chamado O Homem do Céu. Existe um outro livro também fantástico chamado Cristãos Secretos, do irmão André, que também conta a história de pessoas no mundo muçulmano e lugares perseguidos que se convertem a Jesus. Mas tem um livro que é um dos meus preferidos, que é um diário de oração. Um diário de oração de um homem chamado David Brainerd. David Brainerd, ele foi missionário aos índios, lá no século XVIII. E ele tem um diário de oração, e ele anotava as suas orações, e eu gostaria de ler apenas um trechinho pequeno de uma oração que ele fez, no dia 25 de abril de 1775. Ele diz assim: o bendito momento se aproxima, tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Eu quero muito a santificação. A minha própria alma anela pela completa restauração da bendita imagem do meu Salvador, a fim de que eu esteja pronto para os benditos prazeres e atividades no mundo celeste. São muitas orações, meus irmãos, e sempre que eu leio essas orações eu vou às lágrimas,
Tamanho anelo que esse homem tinha pela presença de Deus. Se nós queremos ser como Jesus, se você quer ser como Jesus, não basta tentar agir como Jesus nos momentos quando Jesus estava já diante das pessoas, mas é preciso imitar a totalidade da vida de Jesus. Aí está a vida abundante. O mal da nossa era é a superficialidade. Nós vivemos numa era superficial. A nossa necessidade hoje não é de pessoas mais inteligentes ou que tenham mais conhecimento, nem de pessoas mais talentosas. A necessidade que nós temos hoje é de pessoas profundas em Deus. E as disciplinas espirituais nos tiram da superficialidade, nos levam para habitar nas profundezas. Então, quando nós falamos de nos dedicar, como o conselho que Paulo deu a Timóteo, nos dedicar à piedade, nos exercitar na piedade, nós estamos convidando para ser como Jesus e viver a vida como Jesus desejou que nós a vivêssemos. Jesus falou assim: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo. Ele é leve. O que acontece é que muitas pessoas vêm a Cristo, elas aceitam a Jesus, mas elas continuam a viver cansadas e sobrecarregadas. E ninguém, por muitos anos, muitas vezes, tem ideia do que é essa vida abundante que Jesus prometeu. Eu venho dar vida em abundância. Muitas vezes as pessoas já estão na igreja, já estão na fé há anos e não conhecem o que é a vida abundante. Porque elas vieram a Cristo, mas ainda não aprenderam dele. Jesus falou: aprendei de mim. Olha para a vida de Jesus, pratica aquilo que Jesus praticava. Uma das disciplinas espirituais que é tão importante para a gente praticar hoje é o jejum. E algumas pessoas têm uma compreensão tão errada do que é o jejum, né? Fala assim: não, eu vou jejuar porque aí eu vou mortificar a minha carne e aí o meu espírito vai ficar mais forte. Na verdade não é bem assim, né? Isso está mais para estoicismo grego, né, do que cristianismo. Outras pessoas pensam que quando você jejua, Deus vê o seu esforço, o seu sacrifício, aí Deus te recompensa. Mas isso não é, isso é greve de fome, isso não é jejum, não é? Por que nós jejuamos? Por que nós jejuamos? Uma vez, um grupo de religiosos chegou para Jesus e perguntou: Jesus, todo mundo jejua. Os discípulos dos fariseus jejuam. Os discípulos de João Batista também jejuam. E quando eles falaram isso, usaram esses exemplos para falar para Jesus, eles estavam falando assim: olha, os fariseus são completamente diferentes dos discípulos de João Batista. Os dois grupos não se batem. Mas até nisso eles concordam, todo mundo jejua. Só os seus que não jejuam. Por que eles não jejuam? E Jesus falou assim: podem porventura jejuar os convidados, enquanto ainda está o noivo com eles? Claro que não. Dias, porém, virão, em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Meu irmão, minha irmã, este é o princípio do jejum. Nós jejuamos para estar com o noivo. Não é? O noivo não foi tirado? E quando a gente está com o noivo, a gente não precisa jejuar, não é? Mas nós não estamos com o noivo agora. Então nós jejuamos para estar com ele. É para trocar os nossos apetites. Matar os nossos apetites dessa terra e ganhar apetites divinos, ganhar apetites eternos. É para estar com o noivo. É assim que nós aprendemos de Jesus. É assim que nós caminhamos para a maturidade espiritual. Existem pessoas que acham que você pode se tornar maduro espiritualmente sem disciplina nenhuma. Que existem fórmulas secretas, orações secretas, pessoas ungidas que podem colocar a mão em você e de repente tudo se resolve. Meu irmão, fuja de atalhos, de métodos de aplicação instantânea de espiritualidade. Aquele que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Na nossa igreja esse ano, nós falamos que é o ano do discipulado, é o ano do crescimento integral em todas as áreas. E é isso que nós queremos. Nós queremos praticar as disciplinas espirituais este ano, começar este ano, a ensinar sobre essas coisas, a aprender sobre essas coisas e a praticar essas coisas.
Então, meu irmão, minha irmã, se você quer se parecer com Jesus, se você quer entender aonde está a vida abundante que Jesus prometeu, o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, aprenda com Ele. Pratique as disciplinas espirituais. Renove os seus compromissos de busca ao Senhor. O jejum, a oração, o estudo, a meditação nas Escrituras, o serviço aos seus irmãos, a adoração comunitária, a celebração, o discipulado. Todos esses princípios vão nos levar a uma vida mais profunda em Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Fale com o Senhor agora. Deus, eu quero me parecer contigo, eu quero me parecer com Jesus, com o teu filho. E eu sei que eu preciso me dedicar à piedade. Eu sei, Senhor, que o Senhor está falando comigo essa manhã, que o Senhor está me chamando para trilhar a tua senda, trilhar o teu caminho. Imitar o Senhor Jesus na totalidade da sua vida. Deus, nós aprendemos da Tua palavra, ó Pai, como que é maravilhoso nós estarmos contigo, gastarmos tempo em oração, nós investimos na nossa vida espiritual, e nós queremos, Senhor, dizer que esse é o caminho que nós queremos trilhar, que o Teu Espírito nos ajude, que o Teu Espírito nos fortaleça, Senhor, porque muitas vezes, muitas pessoas estão domingo a domingo aqui neste lugar, há anos e anos, e ainda não provaram a vida abundante de Jesus, porque ainda não se comprometeram a praticar essas disciplinas, a entrar neste caminho de ser como Jesus. E nós oramos nessa manhã, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe, e para que o Senhor nos inspire, e nos fortaleça a Te imitar em todas as áreas, a praticar essas disciplinas, Senhor, e aprendemos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Cumprimente mais uma vez a pessoa que está aí ao seu lado. Deseja a ela uma semana abençoada, que Deus a abençoe, e que essa semana possa ser uma semana de muito crescimento, de muita oração e de muita leitura da palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor maravilhoso de Jesus e a companhia do Espírito Santo seja conosco, o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, vão na graça e na paz do Senhor Jesus.